Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teoria dos Grafos. Vamos começar? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o paradigma guloso, que é algo que a gente já vem usando aqui na disciplina muito. Depois vamos falar do problema de coloração, número cromático e eu vou terminar a aula falando sobre o teorema das quatro cores. Então vamos começar falando de um problema geral, que é o problema de você projetar um algoritmo para um problema qualquer. Um algoritmo que encontre a solução para o seu problema. Por exemplo, o problema de encontrar a maior clique de um grafo. Como é que a gente constrói um algoritmo para resolver esse problema? O que eu estou falando aqui é técnicas de mecanizar a construção de um algoritmo. Seria o algoritmo que constrói algoritmos. E esse problema é um problema central na computação, né? Como é que a gente constrói algoritmos para resolverem problemas, né? E ainda faltam muitos princípios e técnicas fundamentais para resolver esse problema. A computação é uma área da engenharia, é uma área da ciência relativamente nova, então a gente não tem muitas técnicas e princípios que a gente possa usar para resolver problemas genéricos. E o bom disso é que o projeto de algoritmos ainda é muito baseado em arte, ainda é muito baseado em experiência, e não em algo que possa ser mecanizado facilmente. Bom, além disso, né, ou apesar disso, existem sim algumas técnicas, algumas ideias para a construção de algoritmos. Em particular, a técnica de força bruta, a técnica gulosa e a programação dinâmica, que nós vamos ver aqui muito em breve. Então, a força bruta, vocês todos devem conhecer esse método, essa técnica. Como o nome já diz, a ideia é você buscar pela solução do seu problema no espaço de possíveis soluções. Então eu posso enumerar todas as possíveis, situações do meu problema, testar elas todas e ver qual é aquela que é a melhor para o meu problema em questão. Então, por exemplo, encontrar uma clique de tamanho K num grafo, imagina que esse é o seu problema, o que você poderia fazer? Eu posso enumerar todas as combinações de K vértices do meu grafo e verificar se esses K vértices formam uma clique, né? Verificar se existe aresta entre eles. Então pensa em todos os conjuntos de K vértices do seu grafo e a verificação de que se há aresta entre esses K vértices. Então seria a técnica de força bruta aplicada a esse problema. Agora, qual é o problema com essa maneira de mecanizar o algoritmo, né? Bom, o problema é que a complexidade vai ser muito alta. Por quê? Porque o espaço de soluções muitas vezes cresce exponencialmente, cresce rapidamente. Nesse nosso exemplo aqui, de encontrar uma clique de tamanho K, o número de conjuntos que você vai ter num grafo de n vértices K a K vai ser da ordem de n elevado a K. Então é proibitivo, né? N elevado a K se n for grande e K for grande. Bom, a boa notícia é que é geralmente fácil de mecanizar. Você consegue construir um algoritmo de força bruta sem pensar muito, mas ele é inadequado para problemas muito grandes. Vamos falar de uma segunda técnica, que é a técnica gulosa, ou técnica para construção de algoritmo guloso, e aqui a ideia é construir a solução para o seu problema de forma iterativa, tomando decisões ótimas a cada passo do algoritmo para resolver um problema local. Então, cada iteração do algoritmo ele vai meio que resolver um problema pequeno e local de maneira ótima, na expectativa de que esse procedimento ótimo local vai dar origem ao ótimo global, vai encontrar a solução melhor, né, para o seu problema. E a gente fez isso várias vezes aqui na disciplina. Nós temos vários exemplos de algoritmos que nós vimos aqui, que são algoritmos gulosos. Por exemplo, o algoritmo de Dijkstra, ele é um algoritmo iterativo, ele processa os vértices um a um e escolhe o vértice de menor distância a cada passo do algoritmo para incluir no conjunto de vértices explorados. O algoritmo A estrela também é um algoritmo iterativo, ele escolhe a melhor estimativa de distância a cada passo. E por fim, o algoritmo de Kruskal é um algoritmo iterativo, a cada passo ele escolhe a aresta de menor peso para colocar ela na MST se ela não fechar um ciclo. Então repare que esses três algoritmos aqui são algoritmos gulosos, eles implementam a técnica gulosa. E os três dão muito certo, porque eles conseguem encontrar
a solução ótima para os problemas que eles, digamos, resolvem. Então, o algoritmo guloso tem algumas vantagens, eles em geral são fáceis de construir, não é difícil pensar no algoritmo guloso, a complexidade computacional deles é relativamente baixa e as heurísticas, a sua intuição, ajuda a construir um guloso que vai encontrar o problema, que vai encontrar a solução ótima para o seu problema. A desvantagem é que geralmente o guloso não encontra a solução ótima, apesar dos exemplos vistos aqui em aula, né, na nossa disciplina. Em geral, se você bolar um guloso para um problema qualquer, muito provavelmente esse guloso não vai encontrar a solução ótima para o seu problema. E garantir que ele vai encontrar a solução ótima não é trivial. Às vezes é difícil você provar e mostrar, não, olha aqui, o meu guloso ele está encontrando a solução ótima para esse problema. E em alguns casos, ele pode gerar soluções que são muito ruins. Se ele não encontra a solução ótima, ele pode retornar, né, uma solução que não é boa. Bom, em todo caso, essa é uma técnica fundamental para projetar algoritmos. A técnica de algoritmo guloso, a técnica gulosa. Muito bom. Então, vou falar de um problema agora, o problema de colorir um mapa. E aqui o problema consiste da seguinte condição. Eu tenho um mapa de uma certa região, como por exemplo os estados brasileiros, e eu quero colorir esse mapa e eu quero atender essa coloração, né, fazer essa coloração com uma restrição, que é que regiões vizinhas, regiões que têm fronteira, né, não podem ter a mesma cor. Okay? Então o problema é como é que eu faço a coloração desse mapa atendendo essa restrição. E o segundo problema, qual o menor número de cores que eu preciso para colorir o mapa. Então esse mapa aí, esse exemplo, né, ele está usando várias cores, né, e eu gostaria de saber qual é o menor número de cores que eu preciso para colorir esse mapa. Bom, então eu posso sair de mapas e ir para grafos fazendo uma abstração. E a abstração aqui é bem direta. As regiões do meu mapa, no caso aqui os estados brasileiros, vão virar vértices e as arestas vão codificar fronteira entre duas regiões. Então, se duas regiões têm fronteira, eu vou colocar uma aresta para representar isso. Então, aqui tem um conjunto de estados brasileiros, Bahia e Espírito Santo são vizinhos, tem fronteira entre eles, eu boto uma aresta aqui e faço isso para todo o par de estados. Então, está aqui o grafo que representa, né, uma parte dos estados brasileiros e as vizinhanças entre esses estados. Bom, então repare que eu preciso colorir esse grafo agora de maneira que vértices vizinhos não tenham a mesma cor, ok? E aí, se você pensar um pouquinho, qual vai ser o número mínimo de cores para resolver esse problema aqui? Quantas cores eu preciso, no mínimo, né, para colorir esse mapa? É isso o problema que a gente vai resolver já já, ou pelo menos tentar resolver. Vamos mudar de problema, vou falar do problema de telefonia celular e de alocação de frequências. Então, vocês todos sabem, né? Você tem uma rede de telefonia celular, essa rede é formada por estações base, são as torres, né, ao qual o seu celular se conecta. E uma coisa muito fundamental quando você projeta uma rede de telefonia celular é que torres vizinhas, ou células vizinhas, elas não podem usar a mesma frequência de rádio. Por que não? Bom, porque senão as coisas vão interferir. O sinal entre o seu celular, né, e uma torre e a outra torre vão melar, vai ter interferência. Então, o primeiro problema aqui é como é que eu aloco frequências às torres, ou às células, né? E o segundo problema, qual o menor número de frequências necessário para alocar frequência a toda a minha rede de torres celulares. Muito bom. E aqui a gente pode fazer exatamente a mesma abstração que a gente fez antes, ok? Vértices vão ser estação base e arestas vão codificar se duas estações são vizinhas. E ser vizinha aqui é o seguinte, significa interferirem uma com a outra. Okay? Então, se uma estação base interfere com a outra, no sinal de rádio que ela transmite, eu vou colocar uma aresta entre elas. Então, tem aqui um conjunto de antenas de estação base, ok? E aí, por exemplo, C e F se interferem mutuamente, ok? Então, eu vou colocar uma aresta indicando que C e F se interferem. Então, eu faço isso para cada par de antena. Repara que F e E
não se interferem. Okay? Beleza. Então eu estou interessado agora no número mínimo de frequências que eu preciso para que essa rede possa funcionar sem interferência. Okay? Então repara que esses dois problemas, coloração de mapas e alocação de frequências e antenas, são exemplos de problemas de coloração de vértices em grafo. Então, dado um grafo, não interessa se ele veio de antenas ou se ele veio de regiões de um mapa, o meu problema é colorir os vértices desse grafo. E a restrição é que vértices vizinhos não podem ter a mesma cor. Então, uma K-coloração é uma coloração de um grafo que utiliza exatamente K cores, e se um grafo pode ser colorido com K cores, a gente vai dizer que ele é K-colorível. E por fim, o número cromático de um grafo vai ser o menor número de cores necessário para colorir o grafo. Okay? Então, o número cromático é esse número mínimo de cores para colorir o grafo. Então, vamos pegar um exemplo. Está aqui um grafo e vamos pensar nos dois problemas. O problema de colorir o grafo, uma coloração qualquer, okay? E no número cromático. Então, o primeiro problema, uma coloração qualquer, o que eu fiz aqui é colorir cada vértice com um número. Então, esse número aí, 1, 2, 3, representa a cor 1, cor 2, cor 3, cor 4. E repara que isso aqui é uma coloração do grafo, porque qualquer vértice, qualquer adjacência, né, qualquer aresta, vai ter na ponta dela vértices com cores diferentes. Por exemplo, a aresta DG tem o vértice D com a cor 3 e o vértice G com a cor 2. E você pode verificar aí que para toda aresta, os vértices que estão na ponta dessas arestas têm cores diferentes. Agora, o número cromático. Repare que essa coloração que a gente fez usou 5 cores. É possível colorir esse grafo com menos cores? A resposta é sim. Então está aqui uma outra coloração desse grafo, uma coloração diferente, e essa coloração usa apenas 3 cores. Então você pode de novo verificar que na ponta de cada aresta vão ter vértices com cores sempre diferentes. E você pode pensar, será que dá para colorir esse grafo com 2 cores? E a resposta é não. Okay? Então o número cromático desse grafo vai ser 3. Tá? Então repara que coloração qualquer de um grafo é um problema fácil. É fácil colorir um grafo de maneira que vértices adjacentes tenham cores diferentes. Mas encontrar o número cromático do grafo é um problema difícil. A gente vai falar sobre isso já já. Que é colorir o grafo com o menor número de cores possível. Bom, então agora a gente está atrás de um algoritmo para coloração. Um algoritmo que tem como entrada um grafo e tem como saída, né, uma cor para cada vértice, de maneira a atender a nossa restrição. Então vamos tentar usar a técnica gulosa para resolver esse problema. Afinal de contas, né, a gente acabou de falar sobre essa técnica e ela funcionou muito bem para árvores geradoras mínimas, para caminhos e etc. Bom, então para aplicar a técnica gulosa eu preciso definir gula em quê? Né? Qual vai ser a métrica que eu vou usar para definir a gula, o processo iterativo. Então uma observação aqui é que vértices de maior grau do grafo, eles vão ter mais restrições. Se o vértice tem um grau 80, né, ele vai ter que ter cores diferentes, né, com esses vizinhos. Então a ideia aqui seria construir um algoritmo guloso no vértice, no grau dos vértices. Em particular, começando com os vértices de maior grau. Colorir primeiro os vértices mais restritos, okay? E continuar colorindo dessa maneira. Então vamos ver aqui o algoritmo, está aqui ele aqui. Então como é que ele funciona? Eu começo ordenando os vértices em ordem decrescente de grau. Então V de J aí, nesse nosso vetor, ele tem o jésimo vértice na ordenação decrescente de grau. E aí eu defino esse conjunto C de I, que é o conjunto de vértices que tem a cor I. Tá? Então C de I é um conjunto, e esse conjunto tem os vértices que foram coloridos com a cor I. E o algoritmo faz um loop para J igual a 1 até N, e aí repara que eu vou pegar V de J, que é o jésimo vértice na minha ordenação decrescente, e colorir com uma cor R. Okay? E essa R é a menor cor que eu consigo colorir esse vértice. Então repara que essa cor R é a cor que não colide com nenhum vértice em C de R que seja vizinho de VJ. Ou seja, né, esse conjunto C de R, que são os vértices que têm a cor R,
eu não posso ter nenhum vértice vizinho de VJ nesse conjunto. Beleza, então incluo o VJ em C de R, colorindo ele com a cor R. Então repara que o algoritmo vai de vértice em vértice, colorindo cada vértice com a menor cor possível para aquele vértice. Muito bom. Bom, agora duas perguntas fundamentais o algoritmo gera uma coloração válida? Ele consegue colorir o grafo atendendo à restrição? E a resposta é sim, né? A corretude do algoritmo é dada pelo próprio funcionamento dele. Eu só posso dar cor ao vértice se os vizinhos dele não têm aquela cor. Então, beleza. Agora, a segunda pergunta, o algoritmo obtém o número cromático? Ou seja, o algoritmo consegue colorir o grafo com o menor número de cores possível? Isso não está muito claro, né, na execução do algoritmo. E a resposta é não, ok? Ele não faz isso. Vamos ver um contra-exemplo onde o algoritmo guloso falha. E nesse meu contra-exemplo aqui, todos os vértices têm o mesmo grau. Bom, se todos os vértices têm o mesmo grau, na hora que eu ordenar os vértices por grau, eu vou ter possíveis ordenações diferentes. Então, pensa numa ordenação que os vértices foram ordenados da seguinte maneira, A, B, C, D, E e F, e eu vou processar os vértices nessa ordem. Então, eu vou colorir primeiro o vértice A, depois o vértice B, depois o C, depois o D, depois o E e depois o F. E aí, se você processar os vértices nessa ordem, você vai precisar de 3 cores para colorir o grafo à esquerda. Agora, uma outra ordenação seria A, C, E, B, D, F. E aí, nessa ordenação, se você rodar o guloso com essa ordem de vértices, você consegue colorir o grafo à esquerda com apenas 2 cores. Então, repara que o resultado do algoritmo guloso depende da ordenação dos vértices. Okay? Então, isso não é muito bom, porque como que a gente vai saber qual é a melhor ordenação para colorir? Em particular, nesse nosso caso aqui, existem muitas ordenações possíveis, porque todos os vértices têm o mesmo grau. Okay? Então, o guloso depende dessa ordenação. Então, ele falha em produzir sempre o menor número de cores necessárias para colorir o grafo. Bom, em particular, esse problema de encontrar o número cromático para um grafo é um problema em aberto, no sentido de que a gente não conhece um algoritmo eficiente, um algoritmo de tempo polinomial, para determinar o número cromático de um grafo qualquer. Quando eu falo a gente, não é só a gente aqui na UFRJ, aqui no Brasil, é ninguém no mundo. Okay? A humanidade, ainda não foi capaz de produzir um algoritmo eficiente para colorir um grafo qualquer com o menor número de cores possível. O que é incrível é que determinar se um grafo é K-colorível é igualmente difícil. Então, só saber, dá para colorir esse grafo com 8 cores? Okay? Esse problema é igualmente difícil, no sentido que a gente não sabe um algoritmo eficiente para resolver ele. E para K igual a 2, esse problema é fácil. Inclusive, um dos deveres de casa aí da lista é resolver o problema para K igual a 2. Dá um algoritmo que determina se é possível ou não colorir um grafo com 2 cores. Okay? Muito bom. Então, coloração de grafos é um problema difícil. Encontrar o número cromático de um grafo é um problema difícil. É tão difícil que vale $1 milhão. Se você conseguir encontrar um algoritmo eficiente para esse problema, você pode coletar um prêmio que está em aberto aí desde o ano 2000 de $1 milhão. Esse é um dos problemas chamados NP completos, problemas NP completos. Okay? Muito bom. Então vamos mudar um pouquinho de tema e voltar aqui a falar de coloração de mapas. Repara que coloração de mapas é um caso especial de coloração de grafos. Por quê, Bom, porque o grafo que eu vou colorir, ele é induzido pelo mapa. Ele vai sair de um mapa. E por causa disso, esse grafo vai ser planar. Isso significa que restrições geométricas do mapa vão impor restrições no meu grafo. Então, a definição de um grafo planar, de maneira informal, é que você consegue desenhar o grafo sem cruzar as arestas. E aí, qual é o menor número de cores necessários para colorir qualquer mapa? Okay? Quantas cores eu preciso para colorir qualquer mapa? Então, vamos pegar aqui um exemplo, de novo, do Brasil.
e um pedaço do Brasil, a região sul, sudeste e centro-oeste. Vamos construir um grafo dessa região. Está aqui o grafo dessa região. Repara que o grafo é planar, porque eu consigo desenhar ele sem cruzar arestas, e isso é verdade para qualquer mapa, ok? E aí a pergunta é qual é o número cromático desse grafo. Bom, se você pensar um pouquinho, você vai ver que você consegue colorir esse grafo com 3 cores. Tá? Não dá para fazer com 2, tá? Mas você consegue fazer com 3. Tá? Então o número cromático aqui é 3. Então para esse mapa eu consegui colorir com 3 cores. Mas será que existe mapa que precisa de 4 cores para colorir? Ou todos os mapas podem ser coloridos com 3 cores? Bom, vamos pegar um pedaço da Europa, tá aqui um pedacinho da Europa, uns países e a fronteira entre eles, e um pedaço da América, a América do Sul, tá? E pegar 4 países aqui, Bolívia, Paraguai, Brasil e Argentina, é aquela meiuca ali, e você vai ver que esses 4 países têm fronteiras entre si. Bom, se esses 4 países têm fronteira entre si, o número de cores que eu preciso para colorir esse pedaço do mapa vai ser 4. Muito bom. Então, sim, existem mapas que precisam de 4 cores. Eu acabei de dar 2 exemplos para vocês. E agora, será que existe mapa que precisa de 5 cores? Será que existe alguma maneira de construir um mapa que eu vou precisar de 5 cores? Uma coisa aqui que não está muito correta, nesse meu exemplo, a Bolívia e o Brasil têm uma aresta cruzando a aresta do Paraguai com a Argentina, então você pode achar que esse gráfico não é planar. Mas isso é falso, porque eu posso pegar essa aresta Bolívia-Brasil e colocar ela por cima do Paraguai, desenhando esse gráfico sem cruzar a aresta. Mas voltando aqui, será que eu preciso de 5 cores para colorir um gráfico? Será que existe um mapa que eu preciso de 5 cores para colorir? E a resposta é não. Okay? E isso é exatamente o que diz o Teorema das 4 cores. O Teorema das 4 cores diz pra gente que 4 cores são suficientes para colorir qualquer mapa. Essa é uma conjectura antiga de De Morgan, de 1852, e ao longo dos anos várias provas dessa conjectura foram apresentadas, mas essas provas estavam erradas. E somente em 1972, Appel, Heiken e um computador deram uma prova para essa conjectura. A prova é uma prova por força bruta, porque eles mostram que não há mapa para o qual 5 cores sejam necessárias. E para mostrar que não há mapa, eles consideram todas as possíveis maneiras de construir mapas, ok? E isso dá em torno de 2.000 casos, e esses 2.000 casos foram analisados pelo computador, e o computador, em cada um desses casos, conseguiu colorir com 4 cores. Muito bom. Então essa é a primeira grande prova matemática com uma ajuda do computador. É claro que os matemáticos da época não gostam nem um pouco, né? E se o código tiver um bug? Sabe-se lá se Apple e Hawking eram bons programadores? Vai que tem um bug lá e tem um desses casos que deu errado. Bom, essa prova deles foi amplamente verificada, né? Por outras pessoas de maneira independente, com programas independentes, e acabou sendo sim aceita como uma prova definitiva para essa conjectura. Então, um caso aí de sucesso, né? As pessoas trabalhando junto com o computador para produzir conhecimento. Tá? E é incrível vocês verem que isso estava sendo feito já na década de 70, okay? Quase 50 anos atrás. Muito bom, isso é tudo que eu tinha para falar para a aula de hoje. A gente se vê aqui na aula síncrona e na próxima aula. Até breve.